estamos aqui para continuar estudando a Palavra de Deus. E hoje veremos o capítulo 2 do livro de Êxodo. Os pontos que gostaria de colocar como destaque na leitura desse capítulo, o primeiro deles é que vimos no capítulo anterior que o faraó havia ordenado para que todos os egípcios jogassem os bebês do sexo masculino dos hebreus no rio Nilo. E aqui percebemos que nesse capítulo 2, a filha de Faraó, a partir do verso 5, ela está se banhando nesse mesmo rio e ela encontra um cesto boiando ali no rio. E ao abrir esse cesto e perceber que era um menino dos hebreus, ela teve compaixão. E, em vez de atirá-lo no rio, tirou do rio. E isso é uma dinâmica bem interessante. Deus agindo contra a ordem do faraó para preservar a vida de um menino que veio a se chamar Moisés. O segundo ponto de destaque na leitura do capítulo é que quando Moisés atingiu certa idade, ele resolveu visitar os seus irmãos hebreus e não somente visitar para ver como eles estavam passando, mas ele resolveu agir para ajudar o seu povo. E a forma que Moisés pensou em ajudar o seu povo foi tentando aliviar o sofrimento que eles estavam passando, matando um feitor egípcio. E Moisés olhou para um lado, olhou para o outro e achou que ninguém tinha visto aquela ação. Escondeu o corpo do egípcio ali na areia e saiu para continuar vivendo sua vida. Só que aconteceu duas coisas interessantes. A primeira é que, ao invés do povo hebreu olhar com bons olhos aquele libertador, aquele salvador que estava surgindo ali para aliviá-los do sofrimento, um hebreu disse a Moisés, está aí no verso 14, quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Eles não aceitaram Moisés como líder deles. E ao Moisés perceber que eles já sabiam do ocorrido, aconteceu a segunda coisa, que essa informação vazou para o faraó. E o faraó, vendo o que tinha acontecido, buscou matar Moisés. E aí Moisés teve muito medo. E, em vez de enfrentar o faraó, afinal Moisés queria agir ali, talvez escondido, fazendo algumas ações escondidas para que subvertesse, o povo, incitasse a rebelião. Mas não, agora Moisés teve que fugir para salvar a própria vida. Deu tudo errado. E o terceiro ponto de destaque na leitura do capítulo é que, no finalzinho do capítulo, a partir do verso 23, há uma frase interessante. Aqui diz que os filhos de Israel clamaram e seu clamor chegou ao Senhor. Então Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se de sua aliança com os filhos de Israel. Mas será que Deus havia se esquecido? Não, isso é só uma forma humana de agir, de pensar, quando percebe que Deus não está fazendo o que nós achamos que Deus deveria fazer. Em meio ao sofrimento, em meio às lutas, quando percebemos que Deus parece não se importar conosco, nós tendemos a dizer que Deus se esqueceu da gente. E quando Deus finalmente age, a gente
diz que ele se lembrou de nós. Mas na verdade Deus estava acompanhando e vendo a melhor forma de agir e o momento certo de agir. E aí, está gostando? Compartilhe para que mais pessoas possam estudar a palavra de Deus conosco. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva.